Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a força que vem de Deus. E quero ler uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 30. Vou ler o versículo 3, o 4, o 6 e o versículo 8 na linguagem da NVI, nova versão internacional, que diz o seguinte: Ao chegarem a Siclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 6 agora. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Agora o versículo 8. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, que tremendo esse exemplo de Davi. Não é por pouca coisa que Deus testemunha de Davi, o homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Mas se você ler o contexto desse texto, você vai ver que Davi e o seu exército saíram para a batalha. E ao retornarem, aqui cita a cidade de Siclag, é a cidade onde eles moravam. Quando ele voltou com seus soldados, a cidade estava totalmente queimada, destruída, e todos levados prisioneiros. As esposas deles, todos os filhos, as filhas, todos eles tinham sido levados prisioneiros, todos seus pertences, a criação, gado, ovelha, tudo, não tinha ficado nada. Estava Davi e seus soldados, mais nada. E o pior ainda é que os soldados ficaram tão amargurados que aqui diz o texto que ainda queriam apedrejá-lo. Quer dizer, ele ficou bem solito mesmo, né? Mas o que chama atenção aqui, choraram em alta voz até não terem mais forças. Pense um pouco aqueles homens corajosos, guerreiros valentes, fortes, que não tinham medo de nada. Não só Davi venceu Golias e tantos outros gigantes, mas todos os soldados dele venciam. Tem relatos ali que um soldado de Davi, um valente, venceu 100, 200, 300 pessoas com uma lança só. E assim foi milhares e milhares. Não conseguimos parar para pensar como esses homens valentes choraram em alta voz até não terem mais força. Que tragédia, que caos. Perderam tudo. E os soldados valentes ainda queriam, por estarem tão amargurados, né, culpando ainda Davi por isso, tentaram apedrejá-lo. E aí diz que ele, olha só aqui no final do versículo 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi foi diante de todo esse caos, todo esse desespero, todo esse sofrimento. Aqui diz que ele foi, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Mas que é um exemplo, não importa o que você está passando, qual é a tragédia, qual é o caos, qual é o sofrimento, qual é a dificuldade. Talvez você pode dizer, eu perdi tudo também. Então é para ti essa palavra. Fortalece-te no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E olha só o que aconteceu quando ele foi no Senhor, quando ele ganhou forças.
Imagina que ali choraram até não ter mais força, não tinha mais palavras, não tinha mais nada. Mas quando ele foi fortalecer-se no Senhor, o seu Deus, ele ganhou forças. E olha o versículo 8, então. Agora no versículo 8, diz assim: ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Ele ganhou força e perguntou para o Senhor: devo perseguir esses invasores? Perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los? Que diálogo lindo, maravilhoso. Então fortalece o Senhor, você vai receber força, você vai orar, você vai dialogar. A oração é uma conversa com Deus. Aqui Davi conversando com Deus, perguntando se ele era para perseguir esses invasores, se ele ia alcançá-los. Olha só aqui que Deus respondeu. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, e assim aconteceu, ele foi. E aí o contexto disso é que ele conseguiu todos os prisioneiros, todas as esposas, todos os filhos e filhas dele, dos soldados, tudo ele conquistou, as ovelhas, os bois, todos os seus pertences, conquistou tudo de volta. Amados, que exemplo para nós. Jamais desista. Você pode ter perdido tudo aqui, que nem o caso de Davi e seus soldados. Mas ele não esmoreceu. Talvez tudo veio contra ti também. Mas você nunca esmoreça. Te fortalece no Senhor. E Ele te fortalecerá. E você poderá ter orientação, direção dEle. E você vai recuperar todas as coisas. Porque se aconteceu com Davi aqui, um homem igual a nós, por isso busque do Senhor esse coração também, que seja totalmente como o coração de Deus, que faz toda a vontade de Deus. Não terá impossível para ti. Jesus mesmo disse: tudo é possível para aquele que crê. Aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, que faz toda a vontade de Deus, que se fortalece no Senhor, recebe orientação, você vai reconquistar tudo. Pode você ter perdido tudo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Será reconquistar tudo. Porque quando você se fortalece no Senhor, Ele te dá força para vencer, para reconquistar. E tudo aquilo, muito mais ainda, tudo aquilo que o Senhor te conquistou primeiro. Bem, vamos lá então. Mas antes, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas agora venham também receber a força que vem do Senhor. Que eles também sejam motivados para fortalecer-se no Senhor, na força do seu poder. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, todos agora, Senhor, mesmo que perderam todas as coisas, Senhor. Talvez perderam até a esperança, perderam talvez a fé, talvez perderam, Senhor, todos os pertences, Senhor. Todas as pessoas queridas, Senhor, mas eles vão, profetizar que eles vão fortalecer-se no Senhor, e vão receber graça, o favor, o poder, a autoridade, e vão reconquistar tudo, Senhor, e vão ser mais que vencedores. Senhor, irão testemunhar das tuas maravilhas, dos teus milagres, Pai. No poderoso nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.